Hola mi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Vamos Estudar Espanhol. Nesse vídeo eu vou te mostrar como usar o ChatGPT de forma consciente e estratégica de modo educativo para aprender o espanhol. Mas antes de te mostrar como usar essa inteligência, a gente precisa alinhar uma coisa muito importante e que na maioria das vezes os estudantes acabam esquecendo. Não substitui a figura do professor, pois essa é uma figura insubstituível e extremamente importante. Vai perdurar de importância na vida de um aluno por muitos anos, diferentemente do ChatGPT. Pois o professor, ele corrige com humanidade, com profundidade, ele acompanha o seu processo de aprendizado, ele entende o teu contexto, as suas emoções, as dificuldades que você tem no aprendizado do idioma, enquanto o ChatGPT, ele vai servir como apoio, como treino, como simulação e organização dos seus estudos. Então tenha sempre em mente que essa é uma ferramenta, como eu sempre gosto de salientar quando eu vou falar sobre aplicativos e outros tipos de inteligências que eu brinco que são inteligências, porém os sobrenomes são artificiais. A gente precisa ter isso muito bem claro. Ver como usar o ChatGPT de forma prática para estudar o espanhol ou qualquer outra língua que você esteja estudando. Você pode aplicar tudo isso que eu vou trazer para vocês nesse vídeo. Então, vou trazer para vocês dicas práticas do uso, por exemplo, para aquisição de vocabulário com o ChatGPT. O comando, e algo que muitos estudantes acabam esquecendo, é a grande chave para o ChatGPT conseguir compreender o que você está tentando ali extrair dele. Pois ele, para aprender espanhol, é muito bom, mas nunca com palavras soltas, sem contextos. Afinal, aprender palavras em contextos é muito mais importante do que listas soltas. É muito fácil botar aqui um comando: ChatGPT, faça aqui uma lista das palavras mais usadas do espanhol. Ele vai te dar uma lista extensa, mas é o contexto que faz a diferença para você progredir. Pois vocabulário, a aquisição dele é importante, mas ninguém aprende um idioma sem entender a estrutura. Agora, como eu posso utilizar o ChatGPT para o aprendizado, por exemplo, da gramática? Tenho dificuldade com gramática. Como eu posso utilizá-la? Peça explicações simples. Um exemplo de comando é: me explique o uso do ser e estar da língua espanhola. Como se eu fosse um iniciante, como se eu estivesse no intermediário, como se eu estivesse no avançado. Peça exemplos. Crie frases do dia a dia usando o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito da língua espanhola. E, principalmente, peça para ele formular exercícios para você. Crie 5 exercícios sobre esse tema, não me dê a resposta. Faça o exercício, jogue e, finalmente, aí sim, peça a ele, corrija o meu exercício, comentando os pontos que eu preciso melhorar, os pontos que eu errei e por que eu errei. Como eu falei, o comando é sempre importante. Isso que você for ali pedindo para ele, tenta sempre colocar em prática. Mas como eu consigo praticar conversação com o ChatGPT? Faça uma simulação, simule um diálogo, por exemplo, no restaurante. Use o espanhol, informe para ele: eu estou no nível básico do espanhol e quero começar a fazer um diálogo com você em espanhol. Poderia iniciar esse diálogo e aí ele vai começar falando em espanhol com você. Afinal, o uso do ChatGPT como treino, ele é muito bacana, mas ele não é a única fonte de fala. Se você tiver um amigo aí para praticar, é também muito importante, muito bacana essa troca humana. Mas se você não tiver, você consegue praticar sozinho ali, ChatGPT, você e o chat, tranquilamente, e ele faz essa correção se você mandar o comando que ele te corrija e te mostre, te explique o porquê. Além de falar, a gente precisa também ouvir e escrever. Mas como eu faço essa prática de escrita para produzir textos curtos, crônicas, contos? Peça que ele faça a correção, escreva um texto ali simplesinho, curto no começo. Peça sugestões de reescrita, peça sugestões de melhoria do teu texto. Quando é para leitura, né, peça textos adaptados pelo teu nível. Por exemplo, crie uma crônica de acordo com o meu nível, que é iniciante do espanhol. Pergunte compreensão. Não compreendi tal palavra que você colocou. Me explique tal expressão que consta nesse texto que você me mandou. Exemplo de comando que você pode mandar para o chat. Crie um texto em espanhol de nível iniciante, sobre rotina, e depois faça perguntas de compreensão para mim. E aí ele vai fazer exatamente isso. Agora vamos falar sobre os erros que você precisa evitar caso você esteja utilizando essa ferramenta. Pois um erro muito comum de utilização de estudantes para aprender espanhol utilizando essa inteligência é copiar respostas sem estudar. Copia e cola. Tu abre um Word aqui no meu computador, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Usar como tradutor automático. Ive, tal palavra, não sei, peraí. Jogo lá no chat. Você está trocando o tradutor pelo ChatGPT. Não conferir a informação, gente, às vezes ele gera conteúdos que não existem. E uma questão é substituir as aulas e o professor achar que, agora não precisa de professor, pra quê? A IA sem estudo não gera fluência. Então, você precisa ter muito claramente que ela é uma ferramenta de uso para te ajudar, para te apoiar, para gerar para você exercícios, para te ajudar nesse processo e nessa caminhada. Mas ele não pode ser a tua mulher. Precisa combinar sempre o ChatGPT com outros materiais,
com professor, principalmente se você tiver essa condição, se você tiver essa possibilidade de pagar aulas particulares. Se você não pode, use ele, use a inteligência artificial para treinar, para revisão, pedir para organizar o teu estudo, somente por curiosidade aleatória, sabe? Seja objetiva no teu comando, pois o ChatGPT ele pode ser um grande aliado no aprendizado de qualquer idioma, e principalmente do espanhol, desde que usado com consciência. Pois ele não substitui, tá, gente, em hipótese alguma, a interação humana, o professor, mas ele pode sim te ajudar a ampliar o teu contato, a ampliar ali o teu vocabulário, a tua leitura, a tua escrita, a tua prática oral, e tornando o teu estudo mais acessível e constante. Se o conteúdo te ajudou, compartilhe com outros estudantes, nos acompanhe em todas as nossas redes sociais, que somos Vamos a Estudar Espanhol, e comenta aqui nos comentários como você usa a IA para estudar espanhol. Algo que eu não mencionei nesse vídeo, que você quer compartilhar com outras pessoas, comenta aqui qual é a forma como você utiliza essa inteligência ou qualquer outra inteligência artificial nos teus estudos da língua espanhola. É isso, nos vemos no próximo conteúdo acá de Vamos a Estudar Espanhol. Besitos, hasta luego e tchau!